Oi, profissional de estética! Seja bem-vinda ao meu canal. Eu sou a doutora Daniela Catanzaro, biomédica esteta, mentora de profissionais de estética. E se você ainda não me conhece, já começa a me seguir, se inscreve no canal, porque eu ajudo profissionais de estética a reduzirem até 2 quilos do peso das suas clientes na sessão. Se você quer atrair e fidelizar suas clientes, você precisa entregar resultados imediatos, resultados efetivos, e aí que eu entro para te ajudar. Eu te ensino, eu te ajudo a entregar resultados efetivos na sessão. E no vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre 3 tipos de chás que você pode indicar para sua cliente para ela tomar em casa, mas principalmente que você pode entregar para sua cliente tomar ali a hora que ela chega, na hora que ela tá na recepção do seu atendimento, porque são chás que têm efeito em minutos. Então, eles são saudáveis, são seguros e, ao mesmo tempo, eles vão te ajudar a entregar um resultado legal ali na sessão, tá? Então, eu vou te explicar 3 desses chás, existem vários, né? Mas eu vou te falar nesse vídeo sobre 3, para que você consiga ajudar clientes que querem reduzir medidas abdominais, medidas no emagrecimento de forma geral, e também para aquelas que retêm muito líquido e querem aí apenas uma sensação de leveza, de redução do inchaço corporal. Então, vamos começar falando sobre a importância disso. Por que que é interessante você saber sobre o chá que você pode indicar, né? Que diferença isso faz? Qual que é o benefício? Se você parar para analisar, toda vez que, na maioria das vezes, você entra para ser atendido num local de tratamento estético, você tem um chá, um café, um cappuccino que é oferecido para você. Só que quando você atende primeiro a pessoa, escuta, faz uma avaliação e aí você indica um chá de acordo com as necessidades daquela pessoa e particularidades, então você já sabe também que ela não pode consumir, você já tem um atendimento mais personalizado. Então já começa por aí, né? Você tem esse benefício. Eu não vou ficar aqui falando para você que você tem que entregar esses chás, que são esses 3 chás que você tem que ter na sua recepção. Porque conforme eu vou explicando aqui para vocês, vocês vão compreender que pode ser que nenhum desses chás seja o caso da sua cliente, porque eu vou te falar exatamente sobre redução de gordura abdominal, inchaço e emagrecimento, né, para acelerar o metabolismo. Mas se tem uma cliente que tem compulsão alimentar, outras coisas, é possível, né, que você tenha outras opções de chá. Então, por isso que eu tô te falando, me segue, porque eventualmente temas como esse aparecem aqui no YouTube, tá? Eu falo muito também no meu Instagram sobre isso, doutora Daniela Catanzaro. A gente consegue ali conversar e eu vou te explicando tudo o que você pode fazer para conseguir ajudar suas clientes, como no vídeo de hoje, tá? Então, eu vou te falar 3 opções, mas você já fique sabendo que existem outras opções e tudo vai depender da indicação. Mas, como a maioria dos clientes querem isso, né? Reduzir gordura do abdômen, emagrecer, reduzir aquela sensação de peso corporal que é causado pelo inchaço, eu quis trazer esses 3 primeiros nesse vídeo de hoje. E por que que é importante você saber disso? E por que que eu considerei importante você começar aprendendo sobre esses chás, sobre esses 3 primeiros? Porque são esses que vão te ajudar a entregar resultado desde a primeira sessão. Obviamente, tem outras coisas envolvidas, mas eles te ajudam sim. Então, eu vou te explicar para que você realmente já consiga perceber melhora. A partir do momento que você for fazer a próxima sessão de atendimento de redução de medidas, você já consiga começar a perceber alguma diferença se você aplicar as técnicas corretamente. Eu estava te falando que existe o benefício de você fazer um atendimento personalizado quando oferece um chá, né? Ali para sua cliente de forma muito direcionada e específica. Mas oferecer chás também é aconchegante, é gostoso, é efetivo. Então, tem esses outros benefícios. É muito gostoso quando a cliente entra na sala, por exemplo, de atendimento, e ela não chega, tira a roupa, deita na maca e começa o atendimento. Sabia que isso pode até inchar a sua cliente? Se ela tá muito estressada, se a situação em que ela tá ali causa um certo estresse nela, ela pode até inchar ao invés de reduzir medidas, porque quando a gente sofre um estresse repentino, o cortisol, que é um hormônio importante para o nosso corpo, ele é liberado.
e ele favorece o inchaço corporal, o edema corporal, como uma forma de defesa. Então, ao invés de você ajudar a cliente quando você atende de forma brusca, né? A cliente chega, faz o atendimento, ela tá ali cansada, estressada, só deita na maca, levanta, isso não vai ser efetivo, tá? E aí o chá entra justamente nisso, para proporcionar um momento de calma, um momento de tranquilidade. Nem por isso você precisa ter uma sessão mais longa, tá? Enquanto a cliente tá ali se organizando, tirando a roupa, tá com um roupão, tá tomando o chazinho dela tranquila, você vai preparando os cremes que você vai usar, deixando a maca certinha para ela deitar, ajustando a escada para ela subir. Sabe, toda aquela. Enquanto está acontecendo todo aquele ritual que a gente já sabe que acontece, ela fica ali tomando o chazinho dela, tranquila, relaxada, e aí você consegue já ir preparando o corpo dela para responder melhor ao tratamento que você vai fazer, além dos benefícios dos ativos do próprio chá que você está oferecendo, tá? Então é por isso que é importante você entender isso, é um dos benefícios. E aí essa questão de ser personalizado também é muito importante, porque primeiro que a sua cliente vai saber que você está olhando para ela e indicando ou ministrando ali antes da sessão algo realmente pensado na necessidade dela. Isso às vezes ela não fala para você, mas gera, né, um valor agregado para ela muito importante, que ela raramente vai encontrar em outro lugar. Além disso, vai ter sessão que você vai indicar um tipo de chá para ela e 2, 3 sessões seguintes você vai recomendar outro. Por quê? Você vai reavaliar e vai saber que a indicação é outra, tá? E aí ela também vai perceber ali que você está realmente trabalhando de forma direcionada e tá buscando sempre, né, formas de ajudá-la a reduzir medidas. Uma coisa que eu percebi por um tempo na minha carreira ali profissional é que a cliente ela responde muito à forma com que a gente trata, né? E às vezes a gente fala assim: ah, eu preciso de uma cliente que esteja determinada, que esteja focada para entregar resultados. Se a cliente não vai na academia, se a cliente não faz dieta, não vai ter efeito. E eu sei que é assim, eu não discordo, tá? Eu sei que é isso. Só que elas também são muito reativas à forma com que a gente lida. Se nós somos totalmente automáticas, elas acabam sendo, elas percebem que assim, esse é o ritmo. Então, o ritmo é: o cliente chega, faz a sessão, vai embora e é aquilo. 1 hora, meia hora, no máximo 2 na semana ela passa com você e tá tentando reduzir medidas. Então, não é por aí. As coisas precisam ser orquestradas de maneira cíclica, né? Ela chega, recebe as indicações, percebe que aquele chá é importante para ela e aí ela com certeza vai ter uma outra postura no dia a dia dela, nem que seja de tomar o chá. E se ela tá tomando chá, ela já tá pensando que já tá se cuidando, então ela vai se cuidar em outra parte também. É assim que o fluxo ele vai funcionando. Isso é o que eu falo para vocês, não, de experiência, né, de clínica e também de que eu vejo que os meus alunos conseguem tendo resultados assim, muito nesse sentido de saber o que instruir para o cliente, não só na cabine, mas também no home care. E aí os chás entram nesse sentido. Outra coisa muito legal é que o chá ele é muito prático e isso faz muita diferença no tratamento. O que acontece? Tudo que a gente coloca que dificulta o tratamento é pior. Então, se você coloca um monte de equipamento que encarece a sua sessão e que ainda leva um tempo que o equipamento precisa ser aplicado, isso já é um fator que pode não ser muito prático. O chá tem várias formas, eu vou citar algumas aqui, né, de você fazer para que se torne prático, mas só para você entender, ele é prático. Talvez não seja tão prático quanto a cliente tomar uma pílula, né, um suplemento alimentar ali que tenha um efeito detox. Só que aí a gente não tem um protocolo tão personalizado. Então, pensando em praticidade e efetividade, o chá, ele também é, sim, uma forma bem legal da gente cuidar da nossa cliente antes de começar o tratamento estético. E eu tô falando isso pra vocês e tomando meu chazinho. Já são 11h20 da noite. Aí eu já tô tomando chazinho de camomila aqui pra realmente me ajudar, porque não adianta também a gente falar tanto pra cliente que ela precisa disso, né? E a gente acaba não tendo também essa postura.
eu falo um pouco disso com as minhas alunas, assim, eu sei que tem vários pontos, vários aspectos, a gente não pode se comparar, nem ficar bitolada, assim, né? Tipo, eu preciso ser de tal jeito porque eu trabalho com estética. Mas muitas coisas que a gente instrui as nossas clientes, a gente precisa seguir, né? Então, dormir bem, ter um hábito de vida saudável. Não é fácil, mas a gente sabe que isso faz diferença para que a gente também consiga instruir melhor as nossas clientes, né? Então faz diferença. Outra coisa que faz com que os chás tenham seus benefícios na hora de você atender é que eles são fáceis de indicar. Não é uma coisa que você precisa falar para sua cliente na farmácia, comprar XYZ e tudo mais. Simplesmente ela vai no mercado ou vai no empório, né? Uma casa assim de grãos, e ela consegue ter acesso a vários chás que você pode indicar. E se ela for nesses empórios, ela consegue até o extrato concentrado, ainda mais efetivo do que sachê de mercado. Mas o sachê já ajuda, né? Melhor do que não ter. Então, para você recomendar e indicar também é bem legal, também é bem prático. E agora, então, eu vou começar a falar para você quais desses chás, né? Quais são os 3 chás que realmente eu indico para as clientes. O primeiro deles é o chá verde. Eu sou um pouco suspeita para falar de chá verde, mas eu sou suspeita de forma científica, tá bom? O que acontece? Eu estudei o chá verde por uns 6 anos na USP, em São Paulo, em Bauru, no interior de São Paulo, que é a minha cidade. O chá verde ele é um potente antioxidante. Se a gente for parar para pensar, o que é um antioxidante? É aquela substância que equilibra radical livre. O que é radical livre? É uma molécula, né? Nós temos lá as nossas células. Aí as nossas células têm as organelas, né? Então, por exemplo, tem o núcleo, tem a mitocôndria. Dentro dentro da célula e essas organelas, elas são formadas por átomos, estruturas minúsculas. Quando a gente pensa assim, essas estruturas minúsculas, elas precisam estar funcionando bem para todo o corpo funcionar bem. O que acontece? Toda vez que a gente é estressado, o corpo é inflamado de alguma maneira, sofre algum tipo de estresse, seja uma obesidade, alimentos que não são saudáveis, estilo de vida sedentário, tudo isso vai estressando o organismo, o corpo fica com muito radical livre. E o radical livre, ele fica ali agredindo todo o tempo o nosso organismo. O chá verde, ele é extremamente antioxidante, então ele equilibra o radical livre, fazendo com que o nosso corpo fique mais estável e, consequentemente, fique menos estressado, menos inflamado, o que vai impactar diretamente até no acúmulo de gordura, porque quanto mais radical livre tem, mais o corpo está estressado, mais libera hormônios de estresse, menos a pessoa dorme, e isso vai acumulando, né, favorecendo o acúmulo de gordura até abdominal. Então, o chá verde, ele vem aí primeiro como um antioxidante potente. Por que ele é um antioxidante potente? Porque ele tem uma catequina, né, um flavonoide, que é um desses polifenóis que tem ação antioxidante, chamado EGCG, epigalocatequina galato, que foi exatamente o que eu estudei no meu doutorado. O que a gente percebeu? Quando a pessoa, na verdade a gente fez estudo com ratos de laboratório, né? As cobaias. Toda vez que a gente fazia o estímulo de tratar só com o polifenol EGCG, a gente percebia que havia uma melhora na doença que era induzida. Só que quando a gente dava o chá verde completo, com a EGCG e todos os outros polifenóis, porque ele é rico em antioxidantes, o EGCG é só um deles, o rato respondia melhor ao tratamento. Então, o chá é um produto muito completo. Ele tem tudo que a natureza oferece para ter um efeito antioxidante, para ter um efeito até detox. E outra coisa, o chá verde, quando ele é administrado, ele tem um efeito de acelerar o metabolismo. E isso é muito importante para aquela cliente que está inchada, que está retendo muito líquido. Quando a cliente retém muito líquido, o chá verde vem para ajudar no funcionamento de todo o organismo. Ele não tem um efeito de acelerar o metabolismo,
com uma cafeína, por exemplo, tá? Então, se a gente for comparar café e chá verde, o chá verde, ele não tem um efeito de acelerar de forma tão intensa a ponto de ser contraindicado para pessoas hipertensas, por exemplo, tá? É legal ficar atento, se tem hipertensão, você já fica um pouco pé atrás, de repente tenha certeza de que é uma pressão alta controlada, né, ainda com medicamentos, aí o chá verde não vai atrapalhar, desde que esteja controlada. Agora, se for uma pressão alta descompensada, aí o chá verde já não vai ser tão interessante, tá? Mas de uma forma geral, ele tem um efeito acelerador, só que não tanto quanto uma cafeína. Então você pode indicar até para pessoas aí que de repente tem pressão alta, diferente de uma cafeína, tá? Então, fazendo esse funcionamento do organismo, tendo esse efeito de trabalhar o metabolismo, só que não de uma forma tão acelerada, ele vai ter esse efeito de promover uma redução de edema corporal. Por toda essa propriedade antioxidante e tudo mais, ele reduz o edema corporal. Então, aquela cliente que chega e fala pra você assim, nossa, eu acho que eu tô de TPM e eu acho que eu tô assim muito inchada. Você vai conversando com ela, observa a contraindicação. Se não tiver, indica o chá verde. Assim, antes dela deitar na maca, você já vai começar a ter benefícios a seu favor na sessão e ela vai se sentir mais leve no final da sessão. Claro, se você fizer uma sessão efetiva, né? Se você fizer uma sessão de ultrassom, provavelmente isso não vai acontecer. Agora, se você fizer uma boa sessão de detox, uma boa sessão de drenagem, né? Aí você provavelmente vai ter um resultado bem bacana. Principalmente você trabalhando os dois, trabalhando o conceito ortomolecular, aquela coisa toda que é o que eu falo muito aqui para vocês, tá? Vocês vão conseguir entregar resultados efetivos trabalhando da forma correta. E o chá verde vem para ajudar na retenção de líquido, principalmente nesse caso. E clientes que estão muito inflamadas, muito intoxicadas, estão ali se queixando de cansaço, facilidade de ganhar peso, dificuldade de perder, coisas assim que mostram pra gente que a cliente está muito intoxicada, com muito radical livre, muito inflamada, o chá verde costuma ajudar, até por ele dar essa ajuda no metabolismo como um todo. Agora vamos falar de um chá que eu gosto muito para redução de medidas, principalmente abdominal, que é o chá de hibisco. Vou colocar aqui a foto do título de um artigo que comprova que o chá de hibisco tem efeito sobre a obesidade, tá? Então, ele realmente tem uma ação nas células de gordura propriamente dita. Olha só que interessante, a conclusão desse artigo é que o hibisco é capaz de ajudar no peso corporal, inibir o acúmulo de lipídios e suprimir a adipogênese, ou seja, ele inibe o acúmulo de gordura e ainda evita a formação de novas células de gordura. Aí nesse artigo explica toda a via metabolicamente, fisiologicamente que tudo isso acontece. Então é muito interessante, se vocês quiserem pegar o artigo para ler, tá aí o título. Sem contar que o hibisco ele também é associado a controle de colesterol, justamente por fazer esse efeito aí na célula de gordura, e o colesterol nada mais é do que o acúmulo de gordura nas paredes dos nossos vasos sanguíneos e coração. O chá de hibisco, ele também é antioxidante, anti-inflamatório e contribui na retenção de líquido. Mas eu selecionei ele aqui como um chá indicado para gordura abdominal, porque ele tem esses artigos que comprovam. Mas assim, se você tiver uma cliente que está com retenção de líquido e também tem a gordura abdominal acumulada, você consegue aí, com o chá de hibisco, ter o benefício para as duas coisas. Ah, mas é muito lento o metabolismo? Aí você pode colocar chá verde e hibisco no mesmo chá. Mas eu não recomendo que você faça essa associação de chá verde e hibisco já na primeira vez que você vai administrar, porque o chá de hibisco ele já tem quercetina, que é um potente diurético natural. Então, só tome esse cuidado de você primeiro recomendar o chá de hibisco, ver como a cliente responde, na sessão seguinte, associa os dois, se você perceber que é o melhor. Agora, quanto a contraindicações do chá de hibisco, é muito importante você saber que existem, né, algumas hipóteses de que ele atue nos níveis de estrogênio do organismo. Então, se a mulher está fazendo terapia de reposição hormonal ou tomar pílulas anticoncepcionais, se a quantidade que ela for tomar for muito grande,
pode ter algum efeito, tá bom? Aí é legal falar com o médico. Mas se tá tudo certo com relação ao hormônio, não tem problema nenhum, ele só vai ajudar. Também é um tipo de chá que, assim como o chá verde, não é recomendado para gestante lactante, tá bom? Importante até dizer que o chá de hibisco, ele tem até uma ação sobre a musculatura do útero. Então, se a mulher tomar e ela tiver gestante, pode até promover um aborto, tá? De tão estimulante. Então, cuidado aí, tenha certeza que seu cliente não está gestante lactante. Por isso que eu tô dizendo, a gente tem que saber as indicações, mas também tem que saber as contraindicações. Se você não se aprofunda no tema, você corre riscos importantes. Então, é muito legal que você siga aí toda a linha de raciocínio. E o terceiro tipo de chá que eu recomendo que você indique para suas clientes quando for o caso é o chá de gengibre. Ele também é um chá que você pode fazer de forma bem concentrada e natural, porque você só precisa da raiz dele para fazer. E é legal que dá para pôr limão, canela, né? É um chazinho assim que ele já tem um saborzinho mais característico, bem intenso, e você consegue deixar ele ainda mais especial com alguns toques como limão e canela, mel. Quando a cliente não gosta muito do gosto do gengibre, dá para deixar um pouquinho mais doce. E o que é legal do chá de gengibre? Ele é muito diurético também, muito anti-inflamatório, mas ele acelera o metabolismo. Então, aquela cliente que ganha peso fácil e tem dificuldade de perder, o chá de gengibre provavelmente vai ter um efeito bem bacana, bem interessante nesse processo de perda de peso. Essa ação termogênica e diurética favorece a queima de gordura e aí, consequentemente, vai ajudar o emagrecimento de forma saudável. Então, no chá verde, a gente falou muito sobre ação anti-inflamatória e retenção de líquido. No chá de hibisco, gordura abdominal. E agora, no chá de gengibre, esse efeito no emagrecimento de forma geral, gerenciamento de peso mesmo. Assim como o chá de hibisco, o gengibre também ajuda naquele efeito mais de digestivo, gordura no fígado, também tem esse benefício, tá? De gordura em geral e principalmente quando a gente fala nesse caso de gordura no fígado. Então, aquela pessoa que precisa de detox, que tá assim se sentindo muito mal, sente que não tá com o corpo legal, e você percebe que é inflamação, intoxicação de tanto alimento industrializado, estilo de vida nada saudável, o chá de gengibre também ajuda. Ou seja, todos esses chás têm os benefícios deles, cada um com a sua característica, mas observe, todos eles são diuréticos, todos eles aceleram o metabolismo, desinflamam. Por isso que eu trouxe nesse vídeo como indicação, porque todos eles vão te entregar resultado na sessão. Quando a cliente tomar, se você fez uma concentração legal, se atentou às contraindicações, chá de gengibre também é contraindicado para gestantes e lactantes, você vai ter os benefícios a partir do momento que a cliente começa a tomar. Não se esqueça de pesar a sua cliente para você comparar pesos antes e depois da sessão. Se você fizer uma boa sessão associada ao consumo do chá, lógico, e depois, progressivamente, você indica para sua cliente tomar esse chá que você está receitando para ela tomar na hora da sessão, que ela tome também em casa todos os dias, tá? Pelo menos uma vez ao dia, na hora do almoço, né? Logo depois do almoço ou no café da manhã, esses chás vão ajudar a cuidar do metabolismo, desinchar, desinflamar, qualquer um dos três, a longo prazo, todos os dias. Então, o que a sua cliente está precisando é de emagrecimento e gerenciamento de peso, gengibre, gordura abdominal, hibisco e muito inchaço, retenção de líquido, metabolismo um pouquinho lento ainda, o chá verde. E uma outra contraindicação importante da gente citar aqui no chá de gengibre é que, por ele ser forte, ele pode causar uma irritação no estômago, caso a pessoa tome em grandes quantidades, tá? Então, também é legal você deixar claro que tem que ser uma xícara por dia, 1, 2 xícaras no máximo, de qualquer um desses chás, para ter um efeito bacana e ao mesmo tempo não prejudicar a saúde, lógico. Se já é uma pessoa que tem gastrite, algo assim, aí você não vai indicar o gengibre e nem gestante lactante. Aí de repente você fala para mim assim: "Ah, mas eu não tenho como preparar esses chás". Você tem algumas opções, tá? O chá de gengibre talvez seja mais chatinho porque você realmente precisa da água fervendo com ele ali para você preparar, mas você pode já deixar ele pronto numa garrafa, né? Numa garrafa térmica, só de chá de gengibre, e aí você
prepara e já deixa ali na recepção uma garrafa térmica com o chá de gengibre. O chá de hibisco, o chá verde, você já consegue fazer por infusão. Então, você prepara deixando mais ou menos uma colher de sopa do extrato do chá verde ou do hibisco, pega uma colher de sopa deles, coloca em 1 litro de água quente e espera de 5 a 10 minutos. Aí você vai coar esse líquido, né, para não vir o chá verde ou o hibisco, dá uma coada e aí você serve. Então, eles são mais fáceis de preparar. Só que também existem no mercado opções prontas, né, de sachê, até de chá solúvel, que você não precisa nem de água quente, você dilui esse chá solúvel em água fria ou água quente, então também é mais prático ainda. Se você quiser servir gelado, se for um dia de calor, também pode, tá? O chá de gengibre, o chá verde, não tem problema se você servir gelado, só que você não pode servir nenhum deles depois de 6 horas de preparo, porque senão eles começam a oxidar e perder propriedades importantes. E também é legal que você mantenha em cerâmica ou vidro, tá? A garrafa térmica aí, ela é uma opção realmente para quem não tem outra saída. Se não, mantenha em cerâmica ou vidro. Já o gengibre, você, para preparar, vai ralar ele numa panelinha. Então, uma colher de sopa para 1 litro de água, rala na panelinha um pouquinho, uma colher de gengibre, deixa a água, ferve os dois juntos e aí o chá tá pronto. Também faz ali aquele momento de coar o chá para evitar que tenha no chá pedaços de gengibre, que nem sempre é agradável. E caso você não se sinta segura para indicar algum chá, estude bastante sobre esse tema, né? Vá buscar informação. Se você é uma profissional da estética, você também é uma profissional de saúde, então você pode recomendar tudo que faz bem para sua cliente dentro do seu conhecimento. E se fugir do que você entende que você já consegue ajudar a sua cliente, recomende sempre também um acompanhamento nutricional, um acompanhamento médico, isso independente de você entender ou não, né? Mas buscar um apoio de outro profissional, se você não se sente segura, é fundamental também. Para isso, é importante que você sempre também faça uma boa avaliação, entenda todas as indicações e contraindicações. E a gente nunca deve se esquecer daquele termo que a cliente tem que assinar, falando de que tudo que ela tá assinando ali, citou para você, comentou com você na avaliação, é verdade, né? E aí ela assina de que ela afirma que tudo aquilo é verdade. Então, uma vez que você tá segura, que você percebe que realmente você consegue ajudar a sua cliente fazendo a indicação dos chás para uso em cabine ou para uso em casa, o que você vai fazer? O cliente vai chegar, você vai recomendar o consumo do chá de acordo com a pré-avaliação que você já fez. Então, assim, você nunca vai dar o chá para cliente sem saber se ela tem alguma contraindicação. Nenhuma bebida, nenhum suplemento, nada sua cliente vai tomar ou você vai passar na pele dela sem fazer uma boa avaliação antes de saber o que ela pode e o que ela não pode. Uma vez que você avaliou, sabe, né, todas as condições dela, entende qual é a melhor opção para você oferecer ali do que você tem à disposição para ela tomar antes de subir na maca, já pesa a cliente, dá o chazinho e vai fazer a sua sessão. Quando finalizar, você vai pesar a sua cliente de novo, porque se você fez uma boa sessão, provavelmente o resultado vai aparecer ali, né? E também é lógico, depende da resposta que a cliente dá. Nem sempre ela tá com o corpo preparado o suficiente para responder. Às vezes o corpo dela tá estagnado demais, metabolismo difícil demais de trabalhar, e aí o resultado é mais lento, é natural. Mas sempre pese a cliente quando ela desce da maca, porque ali ela consegue observar como é que ela chegou e como é que ela tá saindo. Se ela fica mais feliz com o resultado que ela acabou de receber do tratamento que você tá fazendo. Então, ali você já começa a cativar a cliente e fidelizar, tendo, então, um efeito mais propício para o que você está buscando, que é garantir um resultado legal e fidelizar essa cliente desde a primeira sessão. Eu espero ter ajudado vocês com esse tema. Acho que é um tema que dá pra gente sempre explorar, sempre tem outras opções. Se tem algum chá que eu não comentei e você gostaria de saber um pouco mais, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar te ajudar, tá?
Gosto sempre de receber as perguntas, de interagir com vocês, entender um pouquinho melhor sobre como vocês atuam no mercado da estética, qual é a rotina, as dificuldades, para que com as minhas experiências que eu tenho, que eu vejo dos meus alunos e colegas de profissão, eu consiga contribuir com o crescimento e sucesso de vocês. Muito obrigada. Não se esqueça de comentar aqui se você gostou, compartilhar esse vídeo se faz sentido que você fale sobre isso com outro profissional que também tem essas dúvidas. E se inscreva no canal, não se esqueça. Até o próximo vídeo. Muito obrigada.